Fala pessoal, esse é um vídeo que eu quero fazer, seria praticamente aí o segundo da série Metajogo, os movimentos da bolsa, e eu acredito que depois desse terá somente mais um. O objetivo desse vídeo, dessa série de 3 vídeos, exatamente explicar como que os grandes bancos pensam na bolsa de valores, como que eles realizam suas posições, sejam especulativas ou seja de investimentos, né? Todo banco ele tem uma tesouraria com vários operadores lá dentro, nas mais diversas funções, né? Funções técnicas em relação à bolsa, onde o objetivo é claro que é ganhar dinheiro, né? Aumentar o patrimônio líquido do banco, mas se vocês puderem depois observar novamente no vídeo anterior a este, eu coloquei um link a respeito de onde está o dinheiro do mundo, né? E lá vocês podem ver que a maioria do patrimônio líquido dos bancos está em derivativos, né? Que seriam aí instrumentos que derivam de um instrumento principal, vamos dizer assim, seriam opções, existem derivativos aí também na linha de futuros e etc e tal. O mercado futuro é um, derivativos é outro, mas estão totalmente aí interligados. Eu não quero passar conceito agora, porque o intuito do vídeo não é o conceito, mas e sim uma explicação aí básica sobre como que uma tesouraria de um banco opera em determinados momentos, um índice, a sua carteira de ações, né? Existem traders lá também dentro da mesa, dentro de uma tesouraria bancária que opera de forma especulativa. Eu vou voltar rapidamente o filme, para quem não acompanhou, fazer um resumo aí de 2 minutos breve, para poder entender, pegar o fio da meada, senão vai se perder no contexto. Eu vinha falando, eu abordo muito a parte de fluxo, né? E abordo também a parte gráfica. Eu venho e uso as duas escolas para poder operar e obter lucro no mercado financeiro. Uso muito pouco da grade aí da análise fundamentalista, até porque, não porque a análise fundamentalista é de curto prazo, mas a maior vantagem do fundamento é exatamente uma carteira de dividendos, que não é o meu foco. Meu foco é obter ganhos com as variações dos ativos, né? Valorização, e com isso a gente poder trabalhar tanto no mercado bull, no mercado de alta, ou quanto no mercado bear, no mercado de baixa, né? E já nos fundamentos isso, a parte de mercado em queda se complica e se compromete muito, enfim, e até a escola que eu venho. Então vamos lá. Eu falei no vídeo anterior, e algumas pessoas que me acompanham, alguns vídeos aí explicando sobre o metajogo, e falo muito do Ibovespa porque 100% das pessoas que me seguem são brasileiros ainda, e algumas pessoas estão no Brasil, outras moram aqui também nos Estados Unidos, onde eu moro. E para ficar um pouco mais claro, o meu foco no canal lá do Telegram, onde eu coloco o podcast diário, é o dólar. Não tem como falar de dólar se não falar de Bovespa, é impossível, né? Eles têm uma interligação muito forte. E voltando aí, então por isso que eu abordo muito o Bovespa, porque eu tenho que acompanhar o Bovespa para falar do dólar. Se eu não acompanhar o Bovespa, não tem como dar aí perspectivas e posições do dólar. Volto a falar que eu não faço previsões, não faço análise, eu sigo o fluxo, eu brinco que eu não sou meteorologista aí para fazer previsão, e eu aguardo o mercado me dar uma sinalização do que ele está fazendo naquele momento para eu seguir uma determinada direção, seja ela de curto prazo, de longo prazo, médio prazo. Eu separo aí em 3 fatias para a gente poder saber aonde nós estamos pisando, né? O mercado financeiro, você vai estar lá para ganhar dinheiro de banco, entendeu? Quem está na outra contraparte é um banco. Então, conhecimento é sempre muito bem-vindo, né? E como não tem almoço grátis, provavelmente para você ter ganho algum dinheiro aí no mercado, algum banco pagou essa conta para você. Então, voltando à fita, falando um pouco sobre o índice, lá atrás eu coloquei aí um gráfico onde eu falo dos comprados e dos vendidos, e aonde a história começa, onde os estrangeiros, os gringos, eram os maiores comprados em Ibovespa e os bancos nacionais eram os maiores vendidos em Ibovespa. A história começa em 75 mil pontos, e quando chegou praticamente nos 75 mil pontos, batemos um fundo duplo aí para quem é grafista e está assistindo, só para pegar o fio da meada. E os comprados, que seriam os estrangeiros, entraram comprando, deslocando levemente o índice para cima, de 75 para 78 mil pontos. Isso fez aí um desmonte de posição dos vendidos. Eles tiveram que encerrar, se eles estão na ponta vendedora, eles têm que comprar, né, o índice, e com isso deslocou o índice para 80 mil pontos.
Ficou uma briga ali entre 78 e 80, e como funciona o metajogo exatamente no ponto de briga, no burburinho, o famoso burburinho aí para quem opera dólar. Se eu estou comprado no 75, eu vou tentar fazer uma parcial, por isso que deu a primeira segurada no 78. Né? Com medo de forçar os vendidos, diminui a posição, obrigado a comprar, desloco o ativo um pouquinho para cima, vamos aos 80 mil. E aí a briga surge entre 78 e 80 e ganha quem tem um maior volume. Ali no ponto de briga não dá para saber quem leva, né? Mas o volume estrangeiro era muito alto. Existem fatores externos à bolsa, do Ibovespa, que poderiam fazer acreditar que o índice estourar para cima, que era a minha perspectiva, eu vou falar logo em seguida. E quando chega ali, os vendidos vão tentar o ponto superior, né? Então eles tentaram vender no 80 mil. Vendendo no 80 mil, é lógico que vai gerar liquidez para quem precisa comprar, e o comprador fala, venha, eu quero comprar, então pode vender mais, e quando chega no 78 ele compra mais. Quando chega ali nos 79, 80 mil, fica aquele marasmo e não ia nem para um lado nem para o outro. O que o comprador fez? Temos um mapeamento para quem me segue, é só seguir lá no grupo do Telegram, vou passar depois. A gente pode ver o gráfico onde quem derrubou a venda foi exatamente os comprados, né? Então ele dá uma isca ali para os vendidos. O que ele faz? O próprio comprador começa a vender, faz uma parcial, liquida sua posição acima de um volume aí suficiente para deslocar o preço para baixo, para ver se os vendedores vão entrar. Se os vendedores entrando, se ele tiver dinheiro, ele vai tomar toda a liquidez e vai chegar uma hora, se ele não tiver dinheiro, volta para o preço que estava. O que aconteceu? Os vendedores entraram com volume muito pequeno, os compradores tomaram, voltou novamente para os 80. Isso aconteceu praticamente 2 dias de pregão da semana passada. Com isso, os comprados atiçaram eles, venderam um pouquinho, deslocaram o preço para baixo. Os vendidos não entraram mais, os vendidos não deram continuidade de venda. Pararam de vender, óbvio que não dá para saber porque. A primeira dedução é, acabou o gás, acabou o volume, o que nós vamos fazer? Vamos comprar mais um pouco. Compraram mais um pouco, os vendedores não entraram vendidos, não acrescentaram essa liquidez, não acrescentaram, ou seja, os comprados percebem uma fraqueza na outra ponta, na outra contraparte, na contraparte vendida, e o que eles fazem? Eles tentam dar um front running, né? Eles tentam jogar o preço daquele ativo acima dos níveis de stop dos vendidos, fazendo aí uma abertura de leilão forçada, abrindo o gap. Isso força um stop generalizado, um desespero praticamente aí comprador, já que os vendidos precisavam comprar para zerar suas posições. Obviamente, isso disparou aí antes de ontem, o Ibovespa teve uma alta de praticamente 2 a 3 mil pontos. Eu analisando na abertura de hoje o fluxo de ontem, esses 3 mil pontos pode ser um pouco de zeragem e pode ser também os bancos nacionais invertendo a mão. Se a gente analisar o gráfico de fluxo, vai ver que eles inverteram um pouco a mão e começaram a comprar ao invés de vender. Uma parte para tentar recuperar o prejuízo anterior e os mais atrasados para simplesmente zerar sua perda e zerar suas posições, zerando prejuízo, invertendo o fluxo dos vendedores, virando a mão comprado, e aí temos comprador e vendedor comprando, obviamente desloca o preço para cima. Analisando a abertura de hoje, a gente pode, eu coloquei a foto lá no Telegram, no grupo, no canal, a gente pode analisar que quem deu a liquidez de venda, né, porque você só desloca o preço, uma ponta tem que comprar, outra ponta tem que vender. Lembrando que pequenos grupos de players com alto volume é que se desloca o preço, tá? Não é o país inteiro comprando que sobe, o país inteiro vendendo que cai, ok? Vai depender do volume, um elevado volume por pequenos players vai deslocar. Analisando o fluxo na abertura de hoje, quem deu a liquidez e quem vendeu mais foram os comprados, ou seja, os compradores entraram ontem vendendo 20 mil contratos de índice, desmanchando praticamente 15% da sua posição. O que nós podemos ver? Olha, ele está comprado desde os 75, zerou um pouco no 78, o preço médio dele caiu. Um exemplo aqui, tá? Só para entender, ficar didático, 74. Quando chegou 78, 80, ele acumulou posição, fazendo preço médio, compra no 78, vende no 80, compra no 78, vende no 80, o médio cai lá para 72. Um exemplo que eu estou dando, ok? Não sei o valor exato, é só para finalidade didática. E aí quando ele dá o front running, que ele estopa os vendedores e compra acima dos níveis de 80, ele força desesperadamente aqueles vendidos comprar e aí dá aquela pancada, aquele boom para cima, subindo 3 mil pontos. Quando chega ali, para deslocar para cima e continuar, alguns viraram a mão e outros estoparam. O que os compradores fizeram? Agora vocês precisam comprar. Vocês estão estopando, estão vendendo e virando a mão, tá aqui que eu vendo. Então,
O próprio comprador, o que ele começou a fazer? Vender no 81, 82, 83, desmanchar algumas posições, desmanchou 15%, ok? Algumas pessoas perguntaram para mim que não mexe com bolsa, não entende nada, me acompanha por causa do dólar, queriam comprar bolsa. E perguntaram a minha opinião pessoal, falando, olha, o que você acha? Agora está subindo, eu tenho que comprar? Brasil é um lugar muito difícil de se operar, tá? Na minha opinião, os Estados Unidos ele é bem mais fácil, ele é bem mais técnico, ele respeita muitos padrões que no Brasil não respeita. O Brasil eu acho que é mais para especialista, né? A gente é criado em terreno volátil, hostil, né? Quem é criado aí no Bovespa, e na minha opinião, o que foi que eu falei? Agora é hora de vender para quem estava posicionado, e para quem não entrou, na minha opinião, não é hora de entrar, porque eu estou vendo que os comprados estão liquidando, despejando a sua posição no mercado e falando, já que rompeu o nível, vocês precisam comprar, toma. Então eles venderam 20 mil contratos, isso que dá aproximadamente aí 18 a 20% da sua posição. E aí o que aconteceu para desesperar mais ainda e tentar, porque é um jogo de xadrez literalmente, né? Eles tentaram, fechou no 81, 82 mil pontos, e hoje, na hora do leilão, eles falaram, vamos apertar mais, eles vão precisar, já que eles estão comprados e virando a mão, eu vou vender lá no topo. E aí, dependendo de onde eles querem comprar, e aí o que acontece? O volume de venda, num volume superior, numa abertura de leilão, veio para cima formatando o preço de leilão, né? Não vou entrar em aspectos específicos de formada de preço de leilão, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso e vai fugir do conteúdo, mas vamos lá. Eles forçam uma abertura já no leilão um pouco mais alta, e os compradores estão naquele desespero de sair daquele prejuízo anterior, já que se zeraram ou viraram a mão, precisam comprar. E aí os vendedores falam, já que vocês precisam comprar, então vão comprar caro, vão comprar aqui no 84 mil pontos. O mercado abriu com um gap absurdo na data de hoje e abriu lá na lua já. Abriu nos 84, bateu os 85, praticamente aí registrando quase que um topo, um teto, enfim. E com isso, quem entrou vendido provavelmente, amanhã nós vamos confirmar, mas pelo próprio movimento e metajogo, que é o objetivo desse vídeo, né, eles entram vendendo e despejando a sua posição, e amanhã nós vamos ter o saldo, quem moveu a alta de hoje. Na verdade, o mercado abriu 84, bateu os 85 e veio caindo dali em diante, né, e fechou nos 81 e alguma coisa, né. Registrou uma alta, mas registrou uma alta frente ao fechamento anterior, né? Se a gente olhar o candle lá, a barrinha que mede aí os fechamentos, abertura, fechamento, oscilação, a gente vai ver que ela fechou para baixo, fechou no negativo. Então, obviamente que não é hora de entrar, é hora de quem estava comprado lá no 78, entre os 78 e 80, já ter desmanchado parte dessa posição, né? E muita gente quebra a cara no mercado com isso, porque fica indo atrás de notícia, né? Alguns ficam indo atrás de fundamento. Na minha opinião, não teve fundamento nenhum para o Bovespa sair de 75 mil e para os 85 mil pontos. Eu lembro que em 2016, acho que só tinha uma ação que dava fundamento específico para entrar em tudo, e o resto não dava, e o Bovespa saiu de 39 mil pontos e foi lá bater a casa dos 45, depois foi para 60, enfim. Então, por isso que é muito importante o metajogo, para você ver como os bancos pensam, porque se você tiver na outra parte, saber qual é se tiver igual um jogador de xadrez, que você tiver duas, três posições, duas, três jogadas na frente dele, você não sabe exatamente o que ele vai fazer, mas você já está preparado para 3 movimentos dele que ele tem ali, né? Ele não tem outra opção, ou ele tem que comprar, ou ele tem que vender, ou ele não tem que fazer nada. E aí esse comprar, vender ou não fazer nada, ele está trazendo para baixo ou ele está trazendo para cima? Então se ele estiver trazendo para baixo comprando, eu vou tomar já uma atitude. Você já vai ter decidido, que você já vai saber o que está acontecendo e o que você vai fazer, né? Se ele trouxer para baixo comprando, eu vou fazer um determinado movimento. Se ele trouxer para cima vendendo, eu já sei o que eu vou fazer. Ora, eu estou vendo que o mercado está subindo e o comprador não está fazendo subir, o comprador está vendendo, liquidando as suas posições, né? Era aquele que virou a mão, que deslocou agora o mercado em 2 gaps praticamente. 2 gaps não, né? Tivemos um gap hoje, enfim, um movimento absurdo aí deslocando. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: nem sempre o mercado sobe com quem está comprando e nem sempre o mercado desce com quem está vendendo. O mercado deu uma disparada inicial com o movimento comprador e chegou num ponto de briga, fez uma acumulação, o próprio comprador deslocou o preço para baixo para sentir a febre do vendedor. Deixa eu ver se ele vai entrar, e eu tenho que soltar pouco volume, se eu soltar muito e ele despejar no meu colo aqui, o preço vai cair muito, para mim é ruim, né? Que eu estou comprado, não quero deixar voltar. Vou despejar um pouquinho, despejou um pouquinho, o vendedor esboçou reação. Depois, no segundo tiro,
não esboçou reação. Ele entrou vendendo e não teve vendedor. Isso mostrou que o cara estava totalmente alavancado na sua posição, né? Cheio, e não tinha o que fazer. Logicamente, o comprador viu isso e falou, peguei. Abriu o mercado no outro dia um pouco acima dele, fazendo a zeragem e disparou. Hoje não foi tão diferente. Então o mercado teve que comprar em níveis mais caros. O que o vendedor, o que o comprador, né, ele praticamente se tornando vendedor daquilo que já que ele deslocou o ativo para cima, o que ele fez? Você precisa comprar, vai comprar um pouco mais caro hoje. Abriu o leilão lá na lua, lá em cima, e isso fez com que os compradores tivessem que comprar. E como ele tem muito lote para despejar, o que o próprio comprador faz? Agora eu começo a vender em cima de você e começo a miserar. E aí o preço saiu de 85, começou a cair o tempo todo, e aí os bancos nacionais nesse momento, óbvio que vão ficar totalmente perdidos. Eles não sabem o que tem que fazer, para que tiro toma. E quem precisa comprar, e aí tem duas alternativas, né? Se eles estão posicionados, eles vão ficar enroscados de novo, porque podem ter comprado aí no 81, 82, e depois tomado um pouquinho no 84, né? Isso fez o médio ficar entre 82 e 83. Provavelmente a liquidez dos comprados, né? Ele vai começar a inverter a mão, se zerar e vai trazer para o 80, fazendo os bancos novamente passar calor, ficando abaixo da posição dele. E dali ele vai decidir se ele dá outro tiro comprando, tomando tudo, jogando o índice lá para os 86, que é o que eu perspectiva do que eu falo aí no Good Morning Street, do canal do Telegram, ou se ele simplesmente zera a tua posição ali, né, entre os níveis de 81 e 82, já que ele garantiu aí uns 4.000 pontos. E dali em diante começa outra história, outro capítulo, por isso que eu falo que o vídeo, a série, são 3 vídeos, não tem muita história dali por diante, porque ali a gente vira a página e vai para uma outra história. Na minha opinião, o fator eleições, não fique aí levando para o caráter pessoal. Eu sigo o fluxo, né? Eu não sigo notícia para operar, eu vejo o que está acontecendo no mercado. Voltando à fita, falando uma explicação que eu fiquei devendo, né? Por que os gringos entraram com dinheiro comprando Bovespa. Se a gente analisar os ativos brasileiros em Nova York, a gente vai ver que está 3, 4 vezes mais caro. A maioria deles, não todos, né? Alguns produtos não subiram tanto. Então a gente pode analisar, e vou dar um exemplo de Petrobras. Há uma semana atrás, Petrobras estava $11 em Nova York e estava R$20 no Brasil, ou seja, 11 vezes 4, 44, e 20 no Brasil, R$20. Então, se está R$44 em Nova York e R$20 no Brasil, eu vou comprar no Brasil. Obviamente que ele vai entrar comprando bolsa, e aí para comprar bolsa, ele tem que vender o dólar dele, comprar real, e começamos a startar a perder os R$4 dali em diante. Por isso que a disparada da bolsa faz ainda ampliar um pouco o movimento de baixa. Existem vários fatores que fazem o dólar cair, esse não é um deles, né? O petróleo influencia, o S&P 500 influencia, as moedas emergentes influencia, os juros influencia. Por que os juros influencia, né? É óbvio que se o juros está em baixa, a moeda vai cair, se o juros está em alta, a moeda vai subir. Os juros de 2019, 2021 e 2021, 2023 caíram, isso faz a moeda baixar. E o porquê que tem essa influência de juros? A maioria dos bancos, eles sempre têm um patrimônio líquido excedente que eles vão investir na renda fixa, e aí quando eles têm um patrimônio destinado à compra de risco, vai para a bolsa. Então eles liquidam posições de renda fixa, liquidam posições de juros, ou seja, caem os juros, e compram bolsa. Então por isso que caindo os juros, comprando bolsa, cai a moeda, ok? Então voltando ao metajogo, a ideia é exatamente falar desse metajogo do índice, porque depois eu quero explicar um pouco no mercado americano como funciona esse tipo de precificação de ativos. Eu quero entrar na área de opções, como que a gente vê uma precificação de um ativo nas opções, né, utilizando os strikes de opções, mas é um conceito um pouco mais avançado. O pessoal que me segue é mais iniciante, e o pessoal que é mais na área de investimento, não tão a área técnica operacional, mas eu gostaria de ensinar e explicar. Não quero ser o dono da verdade, pelo amor de Deus, mas aquilo que eu vejo é o que está dando resultado, e aquilo que dá resultado a gente deve disseminar como algo positivo, né? Eu fico muito chateado com alguns analistas que passam notícias, eles tentam achar determinados motivadores, né? Eu sou muito matemático, sou técnico, então para mim 2 mais 2 vai ser 4, para mim não existe uma justificativa do cara pegar todas as tesourarias, todas as assets e falar que elas compraram um determinado ativo por um determinado motivo sem estar lá.
né? E do jeito que eu analiso o fluxo, eu não julgo determinado motivo por que sim ou por que não. Então eu vejo a conta, eu vejo 2 mais 2 sendo 4, eu vejo para onde está indo o mercado, para onde ele está me sinalizando, para aí sim eu poder tomar uma atitude. Então, o objetivo desse vídeo é explicar exatamente esse metajogo, por que não é hora de comprar Bovespa agora. Exatamente porque a briga ficou lá para trás nos 80 mil pontos e agora quem precisa comprar porque virou a mão, o próprio comprador começa a vender para ele e com esse deslocamento aí para cima, a gente amanhã vai poder confirmar esse tipo de informação, mas ele começa a desmanchar aos pouquinhos a sua posição. Isso vai gerar um recuo imediato no Ibovespa nos próximos dias, creio eu. Os pontos sempre a gente deve comprar nas mínimas, né, comprar o mais barato possível e vender o mais caro possível. Então, se esticou lá até os 84, 85 mil pontos, fechando abaixo disso, eu acredito que os pontos de 10 de recompra, se ele der um gatilho de entrada, devemos aguardar o recuo, então. Comprar na baixa agora é um pouco perigoso, né? Seria um tiro curto, movimentos intraday, investidores geralmente eles teriam que estar ligados aí o tempo todo na tela, não recomendo. E se startar aí fazendo um movimento de um pivô de alta que a gente chama, né? Seriam topos e fundos ascendentes, formariam um pivô de alta. Aí sim, interessante entrar em níveis menores para poder estar recomprando e aguardar a alta da moeda. No que diz respeito ao dólar, a gente tem um suporte para quem não sabe, seria um ponto aí, uma mínima a ser testada por uma confluência de fatores. Foi um ponto de briga anterior, um ponto da onde saiu a moeda, um ponto de acúmulo de volume de negócio, para quem não sabe o que é. E existe aí uma grande chance, né, uma grande perspectiva do dólar vir a 3,70, o dólar comercial. Quando eu falo dólar, não me refiro ao dólar futuro, tá? É porque quem me segue, a maioria negocia moeda, a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos, empresários, negociantes e investidores. Então é bem direcionado ao mercado spot, balcão, dólar comercial, não dólar futuro. Então existe aí uma grande possibilidade do dólar vir aos 3,70, justamente porque é um ponto de teste muito importante, é o mínimo ali para a gente ter uma reversão de tendência macro, né? Se a gente analisar o gráfico também, a gente vai ver que se perdesse os 3,70, aí seria uma reversão de uma tendência macro que anteriormente foi de alta e se transformaria então e startaria uma tendência de baixa. Acredito que o desbalanceamento de ativos em Nova York, os ativos brasileiros, enquanto não se fechar spread, ou seja, a gente tem que cair o câmbio e ao mesmo tempo subir esses ativos. É obviamente que os americanos não são tão negligentes a ponto de vender Nova York e comprar Bovespa, né? Porque senão fecharia o spread muito rápido. O que acontece é o seguinte, eles compram lá numa velocidade e no Ibovespa eles compram numa outra velocidade. Então, geralmente as altas no Ibovespa tendem a ser maiores do que as altas em Nova York. O que aconteceu hoje é que nós tivemos o ETF de Brasil subindo acima do Ibovespa, né? O Ibovespa registrou uma alta, o ETF de Brasil registrou uma alta mais acentuada, mostrando que o fluxo realmente em Nova York, além de ser maior, pode ter aí uma inversão de fluxo de curto prazo para o índice Ibovespa. E eu não acredito, o mercado ele nunca cai em linha reta e isso vai poder gerar correções. O que são correções, Fabiano? Já que ele veio para os 3,84, 3,85 de manhã, foi a cotação da mínima, né, hoje do dólar. Ele fechou ali no 88, depois foi negociado até 3,90 no after. Ele pode corrigir ainda para 3,95, 4, né? O mercado ele vai cair assim praticamente em ondas. Então, claro que não dá para saber se ele cai amanhã, se ele cai depois de amanhã, será que amanhã sobe ou não. Existe uma série de fatores, números econômicos, cenário internacional, petróleo, S&P 500, Bolsa Brasileira, fluxo estrangeiro, tudo isso a gente analisando e somando, dá para ter um viés de curtíssimo prazo, aí, pelo menos para o intraday. E para o longo prazo, obviamente, e para o médio prazo, perdão, né, curto e médio prazo ainda segue-se essa tendência de baixa, já que não foi rompido, graficamente falando, nenhum ponto, nenhuma linha, para a gente falar que vai corrigir. Acredito que o dólar comercial para os próximos dias ele vem ainda nessa continuidade de tendência de baixa, sendo testado os níveis de 3,70, pode ser até o final do mês. No meu ponto de vista, né, eu sei que estou indo muito contra o que a maioria fala, porque a maioria não vê isso, a maioria não vê tela, a maioria não vê gráfico, a maioria não vê fluxo. Né? A maioria de operadores vão ver gráfico e eu acredito que quem vê fluxo, né, o tape reading,
utilizo dessa escola no meu operacional, vai entender exatamente o que eu estou querendo dizer. Eles veem a mesma coisa que eu vejo, não sou eu que estou vendo, mas quem é de fora acha que a gente está falando um pouco grego, né? Mas a ideia desse vídeo é trazer um pouco desse metajogo e que não é o momento de entrar, né? Expliquei por que não é a hora de entrar no Bovespa e não é a hora de sair para quem já entrou e desmanchando, e acredito que vão ter novas oportunidades. Por isso que eu acho interessante operar a parte técnica, tanto de gráfico quanto de fluxo, porque você entende os reais movimentos e você não precisa ficar dependendo de longo prazo, você não precisa ficar dependendo de fundamento, de resultado, você não precisa ficar dependendo de terceiros, né, da empresa e bem para você ganhar dinheiro. Claro que a gente tem mais risco para quem não entende, né, a velocidade disso, que tudo isso ocorre, é coisa sempre de dias e tem que haver um gerenciamento de risco eficaz e eficiente para que você não tenha perdas significativas também no curto prazo. E do mesmo jeito que você pode ganhar bastante no curto, você pode perder também. Então não é para sair aí comprando quando você ouve todo mundo falar ou para você já sair vendendo porque você acha que vai cair, né? E existe toda uma técnica aí a ser analisada e envolvida. Eu ainda vou fazer um próximo vídeo, praticamente o último, falando um pouco do metajogo, dos bancos, dos movimentos de tesouraria, como que os bancos pensam, né? Como que a gente identifica exatamente esse tipo de jogada. Poxa, o mercado está subindo por quê? Né? É comprador comprando ou é vendedor caindo fora? O mercado disparou por quê? Né? O que fez essa alta? Poxa, espera aí, o próprio comprado agora está encerrando as suas posições. Pô, se o próprio cara que disparou o movimento está encerrando, está se zerando, você vai querer entrar para quê? Né? É pedir para perder. Então também, em virtude disso, o fluxo ele vai te avisar, ele vai te falar que eles estão virando a mão. Lá atrás eu já falava que estava havendo uma inversão de fluxo na virada do mês, na zeragem dos contratos de setembro virando para outubro, e essa inversão poderia gerar queda do dólar. O dólar estava em 4,5, 4,7, poderia perder os R$4, né? Isso não era uma previsão, era algo escancarado, né? Você vê o céu nublado e dando relâmpago, trovão, é óbvio que você vai falar que vai chover, né? E foi assim que aconteceu, né? Veio a ventania, nublou, trovão e relâmpago, eu falei, vai cair, e foi isso que aconteceu, né? Não é nenhum não considero isso uma previsão, considero uma análise aí fundamentada em fluxo e gráfico, né? E movimentação internacional, e a gente olha tanto Nova York quanto o Brasil. Quem está aqui nos Estados Unidos tem uma informação, eu digo, um pouco mais out de quem está no Brasil, né? A gente consegue ver outros drivers que aí no Brasil não mostra. Então, fuja das notícias, não comprem aí seus investimentos baseados em eventos e resultados de empresas. Ontem, no jornal onde eu faço uma participação especial, eu falei sobre Tesla, saiu uma notícia excelente, maravilhosa, e Tesla desabou, fechou no negativo. Então, muitas vezes, se a gente se basear em notícia para ficar comprando ou vendendo um determinado ativo, isso vai fazer causar prejuízo. Assim como pessoalmente falando, sei que eu vou muito de encontro agora o que falam, não pensam que porque eu estou dando esse tipo de opinião e visão, eu sou contra o cenário político atual. Pelo amor de Deus, muito pelo contrário, sou bem a favor, pode ter certeza disso. Mas a Bolsa não subiu efetivamente por causa de resultados e pesquisas eleitorais, e volto a repetir, jamais uma tesouraria estrangeira vai aportar aí 5 bi de dólar no Brasil, deixar líquido, e hoje ela compra porque um está na frente, amanhã ela vende porque o outro está atrás, e aí depois ela compra de novo, porque não existe, eu vou comprar 2 bi hoje porque a pesquisa saiu ao meu favor, agora saiu contra, um tropeçou, eu vou vender 2 bi. O custo operacional disso é tão inviável, que jamais o estrangeiro que move 70% do índice do IBOV, né? O IBOV, só para vocês terem noção de tamanho, ele representa 0,8% do movimento das bolsas no mundo. 70% do movimento dele é capital estrangeiro, já que os estrangeiros aportam em torno de 30% do seu capital, do seu patrimônio líquido em emergentes, e é dividido em vários países, né? É dividido em Índia, é dividido em Brasil, é dividido em China, Rússia, e etc. e tal, e demais países. O peso que o Brasil tinha até um tempo atrás era de 7 a 8% dessa fatia dos 30%. Agora, como a Índia superou até o Japão em economia, superou aí a maioria dos países europeus, a terceira maior economia do mundo, né?
esse valor aí o Brasil vai perder bastante, vai diminuir na balança, e muito desses 7, 8% vai migrar para a China e para a Índia, que são aí a bola da vez nos emergentes. Acredito que o cenário político vai definir a direção da Bolsa e do dólar, sim, mas não nas prévias em eleições e pesquisas, mas assim após o resultado, né? Lembrando que se uma esquerda ganhar, o gestor provavelmente ele vai vender bolsa e comprar dólar, né? Vai trabalhar mais numa renda fixa, né? Títulos, e se uma direita ganha, ele vai comprar bolsa, né? Já que o dinheiro vai ficar um pouco mais barato, vai ter aquecimento das empresas, ele compra a bolsa e vende dólar, né? O banco ele quer saber a ponta vendida para dar lucro para os seus clientes não arrancar o dinheiro do banco, assim que o banco pensa, né? O banco, infelizmente, ele pode torcer ou não para um determinado lado. Eu acho que o mercado financeiro sempre vai torcer para o lado muito mais capitalista do que populista, é uma coisa meio óbvia, né? Mas com dinheiro não se brinca, ele vai tentar alocar o seu dinheiro da maneira mais correta possível. Espero que eu tenha explicado um pouco desse metajogo, por que não era hora de entrar na bolsa, era hora já de sair para quem entrou lá atrás, e é hora de aguardar novas oportunidades para quem vai entrar. Vamos aguardar o dólar, tentar ver se ele chega aí nos próximos dias ou nas próximas semanas nos níveis de 3,70. Correções ainda nos níveis atuais pode ser que ocorra, né? Ou seja, pode ser que tenhamos aí uns dias, aí, umas sessões de alta, né? Em virtude de algum reflexo externo. Lembrando que o dólar ele começa praticamente na primeira sexta útil de todo mês, o dia de perro, que é o dia que os bancos, apesar deles terem trocado o contrato futuro de dólar de um mês para o outro, ali seria praticamente a saída de todos os dados que saem para eles se posicionarem no dólar do lado comprado ou do lado vendido. Então, sexta-feira, hoje foi a prévia do payroll, né? Criação de novos postos de trabalho nos Estados Unidos. Veio acima do esperado, as bolsas de Nova York fecharam em alta. Isso também puxou a primeira alta do Ibovespa, não digo na abertura, né? Mas a alta depois que teve. Com isso, depois que saíram os dados, obviamente entraram vendendo e fechando em alta do mesmo jeito. Acredito que na sexta-feira vai ter uma dinâmica melhor, lembrando que a primeira semana do mês e a última semana do mês são as semanas que mais movimentam o dólar, até porque existem mais dados econômicos, mais números. O que vai fazer deslocar o ativo é sempre os números e os dados relacionados a ele. Saindo os dados acima das expectativas, as bolsas tendem a subir, com isso a moeda daquele país sempre se fortalece. Isso não é uma regra, mas na maioria das vezes acontece. Na maioria das vezes que os dois andam no mesmo lado, tem alguma coisa aí a ser analisada, alguma coisa atípica que está ocorrendo e deve ser analisada com carinho à parte. Quando os dois vão na mesma direção, um dos dois naquele momento ficou mais caro ou ficou mais barato, né? Um está muito caro, muito mais barato, e a gente analisando o fluxo a gente consegue distinguir. Tivemos um dia aí que a bolsa e o dólar veio na mesma direção, né? Praticamente para baixo, acredito eu. E com isso a gente pode observar que, na verdade, a bolsa acabou ficando barata com esse movimento e por isso tivemos aí uma segunda impulsão de alta. Espero ter esclarecido um pouco do metajogo, de como as tesourarias funcionam, como que operam, né? Acredito que um exímio estrategista ele sempre está 3 ou 4 movimentos na frente, e ele consegue prever não o próximo movimento, mas ele sabe, né, daquela possibilidade de movimentos, quais são os movimentos prévios que ele vai tomar mediante a posição do seu oponente. O mercado financeiro, se a gente analisar de forma estratégica, pode ser fascinante, o que ampliaria demais os nossos lucros. Eu ainda vou fazer mais o terceiro vídeo dessa série de metajogo, assim que terminar a história aí do índice do dólar, para depois eu entrar no mercado americano. Vou falar um pouco de particularidades, diferenças. Eu particularmente acho o mercado americano muito mais fácil que o Bovespa. O terreno não é tão hostil porque ele não é tão volátil. As coisas fazem mais lógica e mais sentido do que operar Brasil. Bom, muito obrigado, excelente semana ainda para vocês e até o próximo vídeo. Até lá!